A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez voltados ao curso básico de discipulado do Ministério Pescadores de Homens. Hoje nós vamos ingressar na 7ª aula, propriamente dita, porque tivemos uma introdução. O curso básico de discipulado, que é um curso gratuito, que visa exatamente trazer noções básicas acerca da Bíblia Sagrada e nos colocarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Então é claro que cada cristão tem a sua responsabilidade pessoal de fazer, o seu compromisso, de compreender cada vez mais a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre algo que é a maior desgraça do mundo. O pecado, algo que ninguém gosta de expor. Existe até aquele argumento: já vivemos tantas coisas ruins, e por que falar sobre o pecado? Eu respondo exatamente com essa resposta. É porque o pecado está na Bíblia e precisamos conhecê-lo. Como nos posicionarmos sobre algo que desconhecemos? Principalmente, como eu disse, porque é a maior desgraça do mundo. Eu fico pensando com os meus botões, se mesmo os crentes, os cristãos, têm essa consciência, da malignidade que brota do pecado. Se realmente tem. Ou nós, cristãos, crentes, muitas vezes fazemos de ouvido mercador, quando nós pensamos coisas que desagradam a Deus, porque em nossas ações não correspondemos àquilo que Deus quer que nós correspondamos. Então, bem, estudando o tema, podemos aprender o que é o pecado. Se eu perguntar ao irmão o que é o pecado, o irmão já pensou sobre o que é o pecado? Qual a origem do pecado? Ou seja, onde e como surgiu o pecado? E quais as suas consequências? Como o pecado afeta a criação e, claro, dentro da criação, o homem? Bem, quem tem um mínimo de afeição à palavra de Deus sabe que a Bíblia conta da origem do pecado no capítulo conhecido como a queda do homem, no livro de Gênesis, primeiro livro que nós estamos lendo, no capítulo 3, versículos 1 a 24. Então, sem mais delongas, vamos ler juntos, são apenas 24 versos, para podermos compreender o que é que Deus fala sobre o pecado. Então, no trato desse capítulo, que inicia com a epígrafe A Queda, diz assim: mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, do fruto, os olhos de vocês se abrirão
e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse, então Deus disse à mulher: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e voltará, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão. Tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Bem, irmãos, aqui está o relato da queda do homem na Bíblia, capítulo 3, versículos de 1 a 27. Obviamente, todas as pessoas, né, que são convertidas, elas devem conhecer, elas vão conhecer este capítulo e elas vão saber, né, a dimensão do pecado. Bem, como já aprendemos na aula anterior, os textos de Gênesis, eles devem ser interpretados literalmente. As pessoas ficam perguntando: a serpente era a serpente ou a serpente
era um diabo. Um diabo, uma figura, né, imaginativa, né? Não se tratam de alegorias, tem que dizer, irmãos, para dar mais um exemplo. Veja bem, o dilúvio, que está no capítulo 7, de fato ele durou 40 dias sobre a terra, conforme se lê no verso 17 do capítulo 7, bem como as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, consoante o verso 27 do capítulo 7. É só ler lá. E tudo aconteceu exatamente como foi narrado. Bem, então com essa noção preliminar, vamos enfrentar agora, né, vamos tentar desvencilhar, né, o conhecimento acerca desse capítulo que nós lemos da queda. Esse relato, né, que acabamos de ler agora sobre a queda, se inicia falando da serpente, dizendo, né, que a serpente é o mais astuto de todos os animais selvagens criados por Deus. Na verdade, né, como eu já expliquei, a serpente é o próprio diabo. E como podemos confirmar isso nas Escrituras? Onde é que está essa explicação de que a serpente é o próprio diabo? Ora, segundo o livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Capítulo 12, versículo 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. O diabo aqui no Apocalipse ele é relatado como o dragão. Então ele faz a referência e diz o dragão, a antiga serpente, ou seja, que foi denominada no Gênesis, que nós acabamos de ler, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Vejam aqui o último livro da Bíblia, Apocalipse, que se encontra no Novo Testamento, se referindo ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que se encontra no Antigo Testamento. Então vai para aquele caso de a interpretação da Bíblia tem que ser contextualizada. Então não se lê só um versículo, né, somente para fazer uma interpretação. Sempre é necessário conhecer o contexto que está inserido. Na verdade, nós precisamos conhecer toda a Bíblia, porque às vezes a resposta está no todo mesmo. E sempre é, não é? Então, segundo o relato que fizemos agora, foi o diabo quem seduziu a mulher a ser desobediente a Deus. Vamos lembrar Gênesis 2, 15 e 17, que já lemos na aula anterior ao falar sobre a formação do homem. Veja bem, para entender esse capítulo 3, vamos ler o capítulo 2, só esses versículos, 3 versículos. O Senhor Deus, lembra que a gente leu na aula anterior? O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, aí está a ordem de Deus, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vejam agora, na leitura de hoje, o poder de persuasão, ou seja, de convencimento do diabo no diálogo com a mulher. Se inicia com a frase que Deus não havia dito. Então, o diálogo que está havendo, a serpente, né, falando com a mulher, ela inicia com a frase que Deus não havia dito. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É só comparar as duas leituras. No primeiro momento, a mulher ainda estava convicta em sua obediência a Deus. Veja aqui, quando a mulher, ainda convicta, ela diz, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse. Então ela aqui corrobora com a ordem de Deus. Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer.
Então a mulher aí, vamos dizer, fez a apologia, né, a defesa da sua fé, dizendo exatamente aquilo que Deus tinha ordenado. E o diabo agora tentou a mulher, contrariando a ordem de Deus. Olha lá, é aqui nesse momento, é o versículo 4 do capítulo 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nesse momento, a mulher deixou-se ser tentada e preferiu agradar ao diabo do que obedecer a Deus. Será que isso nos traz para dias atuais, em que há uma humanidade que prefere agradar ao diabo do que obedecer a Deus? E mais ainda, nesse caso aqui que nós estamos falando, deu fruto ao seu marido. Não bastou só a mulher desobedecer, ela deu fruto ao seu marido, né? Que, aí é a vez dele agora, sem resistir ao diabo, também preferindo obedecer ao diabo do que a Deus, também comeu. Eis aí o pecado original, descortinado o pecado original, o causador de todo o mal na história, porque padecemos, meus irmãos, todos nós, todo ser que vive padece desse mal. Atentemos para a importância das escolhas que fazemos todos os dias em nossas vidas. Vou mais fundo. Se dependermos das nossas próprias escolhas, quase sempre vamos nos colocar em pecado. Por isso, precisamos de Jesus, do Espírito Santo de Deus, para nos guiar. Leamos agora Gênesis 3,6, continuando, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Observem, irmãos, o quanto o coração do ser humano é enganador. Como os olhos da cobiça e a soberba pelo conhecimento longe de Deus, fez com que a mulher, numa fração de segundos, deixou-se convencer pelas aparências. Árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Aí a mulher se esqueceu de Deus, olhou para o seu próprio umbigo e voluntariamente se entregou à malignidade, fruto aí da desobediência. Obviamente, a partir da desobediência vieram as consequências, conforme Gênesis 3, 7 a 11. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Notaram que agora eles perceberam que estavam nus, o que significa que antes a nudez não os incomodava, pois havia pureza e santidade em suas vidas. E como todos nós normalmente fazemos quando erramos, tentaram remediar. No caso, eles costuraram as folhas de figueira e fizeram cintas para si, para esconder o seu pecado. Na tentativa, vã, ocorre que, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Notaram que agora eles se esconderam da presença do Senhor, que antes era inimaginável, não tinha como esconder. Afinal, Deus andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, ou na viração do dia, como algumas traduções de Bíblia relatam. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim,
E porque estava nu, tive medo e me escondi. Notaram aqui mais uma vez que ele percebeu que estava nu e por isso, com vergonha, se escondeu, como se fosse possível, né, se esconder de Deus. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Ele não sabia antes aquilo que eu falei. Você comeu da árvore da qual eu ordenei que não comesse? Obviamente que essas perguntas são perguntas retóricas, feitas por Deus, que já sabia todas as suas respostas. Uma forma que Deus fez, né, agiu de penalizar o homem pela desobediência, o constrangendo, o fazendo sentir o peso do pecado, o peso da desobediência. E por que Deus chamou o homem e não a mulher, que teria sido a protagonista inicial da ação? Bem, porque o homem é o varão criado por Deus e tinha a responsabilidade sobre a sua varoa. A partir dali, a conversa dá ênfase àquilo que os seres humanos mais gostam de fazer: pôr a culpa nos outros e nunca reconhecer os seus próprios erros. Vejamos. Então vamos ver aqui, né, esquadrinhado aqui essa passagem em que mostra a questão da culpa. Então o homem disse: a mulher, aqui o homem aponta para a mulher, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então ele quis se livrar e quis tornar o inocente e quis colocar a culpa na mulher. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? Veja que a sua mulher, em sua condição de varoa, ela não assume a sua própria culpa e agora culpa o diabo. A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Ora, o arrependimento não aflorou no jardim do Éden. Não houve manifestação, né, consciência de pecado, mas a patente desobediência com terceirização do pecado, cada um atribuindo ao outro a culpa, como se com isso fosse possível destruir a responsabilidade pessoal, né, pelo ato, né, de cada um em desagradar a Deus. E assim, irmãos, seguiram-se as maldições que foram decretadas por Deus, que na sua justiça, na sua santidade, vocês estão lembrados dos atributos divinos, dos atributos de Deus que nós demos na aula passada, não, a anterior à passada? Então, por causa desses atributos, Deus não deixa passar impune a desobediência. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aqui vem o versículo 15 do capítulo 3, né, o capítulo 3 do livro de Gênesis. Diz assim: porém inimizade entre você, serpente, né, e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E o descendente dela. O descendente dela, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, atentem bem para isso. Este versículo 15 é chamado de proto-evangelho. Ou seja, o primeiro evangelho. Porque nós sabemos que existem, né, os evangelhos. E existe o evangelho. O evangelho é Jesus. E aqui mesmo, né, esse é chamado primeiro, né, que aparece na Bíblia. Aqui se encontra o reconhecimento da inimizade entre a descendência do diabo e a descendência da mulher.
E principalmente aqui se encontra aquilo que se chama de profecia messiânica, do Messias, de que Jesus, que é o descendente da mulher, a semente da mulher, ferirá a cabeça do diabo, destruindo assim o poder de Satanás, vencendo a morte, salvando a humanidade. E para isso, irmãos, a parte, depois todos leiam essas duas passagens aqui em Hebreus 2,14, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, e livro Cartas aos Romanos, capítulo 16, versículo 20. É importante saber disso. Então nós estamos falando aqui sobre o versículo 15, né, sobre o proto-evangelho, e diz que o diabo ferirá o calcanhar de Jesus, referindo-se a isto, né, ao fato de que os seus pés foram perfurados e pregados na cruz. É nesse sentido. Ou seja, em outras palavras, mais simples, né, Jesus ferirá de morte o diabo. E o diabo, no caso, só o calcanhar de Jesus, representado aqui na pregação na cruz. Continuando assim com as maldições, ainda no capítulo, e a mulher, ele disse, Deus disse à mulher, agora ainda, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse Deus, por ter dado os ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Versículo 19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Isso aqui é uma razão, né? Porque o homem trabalha, necessita trabalhar. Antes ele trabalhava, cultivava o jardim, guardava, né? Mas agora, depois da maldição, isso aí passou a ser pesado. Então vai ser o suor do rosto do homem. Então ele, para comer, ele precisa trabalhar até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Entenderam, irmãos? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando exatamente sobre o que é o trabalho na Bíblia. Então fala muito sobre essas questões. Finalmente, né, a narrativa é concluída assim, essa que nós estamos lendo. Assim. Vamos ler aqui. E o homem deu à mulher, a sua mulher, o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o homem teria o conhecimento aqui, né, do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, porque ele tinha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e agora ele está falando que impeça, que ele vai impedir o homem de tomar também da árvore da vida. Coma, né, o fruto e viva eternamente. Veja bem, irmãos, aqui Deus destruiu, né, de vez por toda, a imortalidade do homem. O homem passou a morrer. O homem passou a morrer. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Aí começou a jornada mesmo do homem fora do jardim. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. E assim nós encerramos a leitura, né,
e também um pouco, né, da interpretação, noções básicas da leitura da queda do homem, ou seja, em outras palavras, sobre o pecado do homem. Bem, meus irmãos, outros textos bíblicos, inclusive do Novo Testamento, também são relevantes para abrir o nosso entendimento acerca do pecado. Eu vou citar 3 versinhos importantíssimos. Eu estou dizendo versinhos, né, pela profundidade, a qualidade, né, do verso, mas é porque são pequenos. A exemplo de Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 23. Diz assim, ó: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora a carta, também escrita pelo apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida. Paulo está se referindo aos Efésios ali. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E finalmente, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Preste bem atenção nisso aqui, irmãos, também. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, ou seja, nós somos mentirosos. E qual o destino de todos os mentirosos, segundo Apocalipse? O inferno. Se confessarmos, aqui é o antídoto, né, para essa questão de que somos pecadores, mas aqui Deus, né, nos permite assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, irmãos, há muito que se falar sobre a natureza do pecado. O que importa saber é que todos, sem exceção, carregam a maldição do pecado original. A propósito, ensina também o Salmo 51, 5 de Davi, que diz assim, ó: eu nasci na iniquidade, ou seja, eu nasci no pecado. Aqui, ó, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso está em consonância com a doutrina da depravação total do homem, porque o homem tem um pecado em si. Ou seja, ele já nasce pecador, ele já nasce no pecado. E como reconhecemos que somos pecadores? Vou citar só 2 frases aqui. A lei de Deus nos revela o pecado. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Muitas pessoas podem dizer que não são pecadoras, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado. Reconhecer pecado, enfim, significa ter a consciência de que somos pecadores em relação a Deus. Interessante que nenhum homem consegue, né, a priori, se ver realmente pecador. Significa dizer, falta-lhe a consciência espiritual. Dizer-se simplesmente pecador não significa reconhecer de fato que se é pecador. Somente o Evangelho, através do Espírito Santo, né, tem esse poder de fazer o homem reconhecer-se pecador. Mas falaremos mais sobre reconhecimento de pecado e arrependimento na aula em que formos tratar sobre evangelho, evangelismo e evangelização. Então há muitas coisas a mais a se falar sobre o pecado de acordo com a Bíblia. Mas como já dissemos, este é um curso de noções básicas. Espero mesmo, meus irmãos, de todo o coração, e pedindo discernimento do Espírito Santo de Deus, que esta aula contribua com a eternidade de todos nós, na glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, até a próxima aula, que será a 8ª, se Deus quiser. Continuemos a perseverar na fé, continuemos buscando a Deus, continuemos nos esforçando, né, por meio dos mecanismos da graça de Jesus, a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.